A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, Canto 5. Eu já tinha deixado essas sombras para trás e acompanhava os passos do meu guia, quando por trás de mim alguém me apontou e exclamou: "Vejam só, os raios do sol parecem não atravessar aquele que vai atrás, e o seu caminhar se parece com o andar dos vivos." Quando ouvi aquelas palavras, voltei-me e vi as sombras olhando espantadas para mim, para o sol e para a minha sombra. "Por que seus pensamentos estão distraídos?" perguntou o mestre. "Por que afrouxou o passo? Por que se preocupa com esses cochichos? Venha atrás de mim e deixe-os falar. Seja uma torre forte que não desmorona jamais, mesmo que sobre ela soprem os ventos mais fortes. O homem que se perde em muitos pensamentos acaba por afastar-se do seu objetivo, pois a força de um pensamento tira a força do outro." O que mais eu poderia responder a não ser: "Eu vou." Eu disse isso, um pouco tingido com aquela cor que às vezes torna um homem digno de perdão. Enquanto isso, cruzando o nosso caminho, um pouco à nossa frente, pessoas se aproximavam, cantando Miserere em responsivas melodias. Quando eles perceberam que o meu corpo não dava passagem para os raios de luz, sua canção se transformou em um longo e rouco "oh". E dois deles, à guisa de mensageiros, correram para nos encontrar e perguntaram: "Por favor, explique-nos qual é a sua condição." E meu guia disse a eles: "Podem retornar e digam para aqueles que os enviaram que o corpo dele é verdadeiramente de carne." Se ficaram espantados por ver sua sombra, como eu penso, eles já têm sua resposta. Honrem a ele e ele lhes será grato. Nunca vi estrelas ardentes em fogo caírem, iluminando o céu sereno ao cair da noite, ou nuvens como em agosto indo contra o sol poente, cortarem o espaço tão rápido quanto estes dois. E tendo chegado, logo se juntaram aos outros, e voltaram para nós como um rebanho sem freio. "Muitos se aglomeram em torno de nós, querendo falar com você", disse o poeta, "mas continue andando enquanto os ouve. Ó alma que segue assim tão bem-aventurada, com os mesmos membros que recebeu ao nascer." Eles vinham gritando: "Diminua o seu passo, veja se encontra entre nós alguém que já a conheceu, e se pode levar notícias para o outro lado. Ah, por que você se vai? Ah, por que não se demora? Todos nós fomos mortos de forma violenta, e pecamos até a nossa última hora, mas a luz do céu nos deu entendimento. E assim, arrependidos e perdoados, nós partimos da vida em paz com Deus, e o desejo de vê-lo enche nosso coração." Então eu disse: "Eu examino seus rostos brilhantes, mas não reconheço ninguém. Porém, qualquer coisa que eu puder fazer por vocês, espíritos gentis, peçam-me, e de bom grado eu farei, por essa mesma paz que eu tenho procurado de mundo em mundo com o meu excelente guia." E um deles começou: "Temos fé em sua bondade e não precisa nos prometer ou jurar, desde que nenhuma vontade ou poder o impeça." E eu, que falo sozinho perante os outros, suplico: se voltar a ver novamente a terra que fica entre Romanha e o reino de Carlos, eu suplico que faça por mim uma gentileza e peça aos moradores de Fano que rezem por mim, para que eu possa purificar meus graves pecados. Foi de lá que eu vim, mas as profundas feridas por onde escorreu sangue e se esvaiu minha vida, eu as recebi no seio de Antenor, ali onde eu pensei que estaria mais seguro. O mandante foi aquele de Este, que tanto me odiava, mas nem toda a ira do mundo daria a ele esse direito. E se eu tivesse conseguido chegar à Mira antes que eles me alcançassem em Oriago, eu ainda estaria lá, entre os que respiram. Mas eu corri para o pântano onde caí, enredado nos juncos e na lama, e ali eu vi se formar uma poça sobre a terra,
com o sangue de minhas veias. Então o outro disse: Ah, se você conseguir realizar esse desejo que o impele para o alto da montanha, tenha piedade e ajude-me a realizar o meu. Eu fui de Montefeltro e sou Buoconte. Ninguém se lembra de mim, nem mesmo Giovanna, por isso sigo assim triste entre estas almas. Então eu perguntei: Oh, que força ou que má sorte pôde arrebatá-lo para longe de Campaldino, de modo que nunca encontramos sua sepultura? Oh, respondeu ele, aos pés de Casentino, um riacho ali corre chamado Arquiano, que nasce nos Apeninos, acima do Ermitério. E até o lugar onde esse rio perde o nome, eu me arrastei, com a garganta cortada, fugindo a pé e sangrando pela planície. Foi ali que as minhas vistas escureceram e eu perdi a voz clamando o nome de Maria. E então eu caí, e minha carne ficou ali. Vou dizer a verdade, quero que fale aos vivos. O anjo de Deus me tomou, e então o do inferno gritou: Ei, você do céu, por que rouba o que é meu? Por uma mísera lágrima que ele chorou, você leva de mim a parte eterna desse homem, mas a outra parte tratarei de outra maneira. Você sabe como se acumula no ar aquele vapor úmido que reside na água, e o frio envolve e então a água retorna à terra. Aquela vontade do mal que em seu intelecto também segue o mal, moveu ventos e névoas, com a força que lhe foi dada pela natureza. Então em todo o vale, enquanto o dia se extinguia, se fez nevoeiro, de Pratomânio até a cordilheira, e todo o céu acima do vale se fechou, e o ar denso se converteu em água, caiu a chuva abrindo valas com sua torrente, levando tudo que a terra não pudesse conter. E quando aquela torrente se tornou um grande rio, correu para o rio verdadeiro, com tanta força que nada poderia deter sua turbulência. Meu corpo rígido caiu na boca do Arquiano, e por ele foi carregado, até ser lançado no Arno, desfazendo a cruz traçada sobre meu peito, que eu mesmo traçara quando vencido pela dor. Foi arrastado pelas suas margens e pelo seu leito, e ali pelos seus despojos lamacentos estou coberto. Ah, quando você tiver retornado ao mundo, e depois de descansar de sua longa jornada, assim falou um terceiro espírito, logo em seguida. Então lembre-se de mim, eu sou a Pia. Siena me deu a vida e eu a perdi em Marema. Você sabe quem foi aquele que me desposou e pôs no meu dedo um anel de rica gema. Olá, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim. Este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje, então, Canto 5 do Purgatório, Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante e Virgílio, gente, estão aqui ainda no antipurgatório, que nesse lugar, né, estão os espíritos que só se arrependeram na hora da morte, no final da vida. Então nós já acompanhamos, eles passaram pelo primeiro terraço. Esse antipurgatório é dividido em dois terraços, onde estão os excomungados, passaram pelos negligentes, lá no segundo terraço, os arrependidos tardios, passaram pelos negligentes, no canto 4, agora no canto 5, os mortos pela força. Ficam vagando em volta do monte por tempo indeterminado. Então eles estão aqui nos mortos pela força, por violência. E é interessante que neste canto, Dante vai colocar várias pessoas que foram mortas devido às brigas entre as duas grandes facções, guelfos e gibelinos. Os guelfos se dividiram depois em brancos e negros, bianchi e neri. Então Dante vai mostrar essas brigas também aqui,
Essas pessoas foram mortas violentamente por causa dessas confusões políticas, né? Alguns eram do lado do Papa, outro do lado do imperador, e depois dividiram-se, uma confusão. E aqui então Dante traz para nós essas pessoas que arrependeram na hora da morte, tardiamente, mas estão ali no antipurgatório, vagando, né, em torno desse monte. Estão no segundo terraço do antipurgatório. Arrependidos tardios, mortos pela força. Dante começa: eu já tinha deixado essas sombras para trás. Quais sombras? Né? Os condenados por negligência ou preguiça. Ele conversou, nós vimos lá com o Belacqua, que estava lá morto de preguiça ainda, né? Até depois de morto. Depois de morto, morto de preguiça. Então eles deixaram essas sombras para trás. Eu acompanhava os passos do meu guia, quando, por trás de mim, alguém me apontou e exclamou. Então nós vamos ter aqui um problema, né? Como Dante está vivo, ele tem sombra, e o sol não o atravessa, ele não é um fantasma, né? Ele não está morto. Então alguém de um novo grupo exclama: vejam só, os raios do sol parecem não atravessar aquele que vai atrás, que era Dante, que vai atrás de Virgílio. E o seu caminhar se parece com o andar dos vivos. Então Dante estar vivo no purgatório traz essas exclamações para as almas, né, penadas. Quando ouvi aquelas palavras, voltei-me e vi as sombras olhando espantadas para mim, para o sol e para a minha sombra. Por que seus pensamentos estão distraídos? Perguntou o mestre, Virgílio, né, fortalecendo Dante. Por que afrouxou o passo? Por que se preocupa com esses cochichos? Estão falando sobre você, por que está preocupado com isso? Venha atrás de mim e deixe-os falar. Agora tem uma frase, tem um pedaço que gostei demais. Seja uma torre forte que não desmorona jamais, mesmo que sobre ela soprem os ventos mais fortes. As pessoas falando da gente, né? Então seja uma torre forte, que não desmorona jamais, mesmo que sobre ela passem os ventos mais fortes. O homem que se perde em muitos pensamentos acaba por afastar-se do seu objetivo, pois a força de um pensamento tira a força do outro. Então por que as preocupações? Por que as vãs preocupações, né? Aí o Dante fala: o que mais eu poderia responder a não ser eu vou? Ele ficou sem graça, né? Ficou corado. Ele vai dizer: eu disse isso um pouco tingido com aquela cor que às vezes torna um homem digno de perdão. Então o Dante fica corado com a sabedoria de Virgílio, né? Enquanto isso, cruzando o nosso caminho um pouco à nossa frente, pessoas se aproximavam cantando Miserere em responsivas melodias. Então essas pessoas, essas almas, é o grupo de almas que vagam pelo segundo terraço, como eu mostrei no gráfico, do antipurgatório. São aqueles que tiveram uma morte súbita ou violenta. Eles vão descrever as mortes. Estes não tiveram tempo para confessar seus pecados e receber a extrema unção, mas se arrependeram dos pecados na hora da morte. Essas almas ocupam uma posição superior às almas do primeiro grupo, os negligentes ou preguiçosos, e têm direito a rezar e recebem orações. Eles estão rezando o Miserere, que é o Salmo 51, ou 50 em algumas traduções. Miserere mei Domine, tem misericórdia de mim, Senhor. Salmo 50, que Davi reza quando ele se arrepende do pecado cometido juntamente com Betsabeia. Até os nossos dias ainda é um salmo muito popular entre os seguidores das religiões judaico-cristãs. Então estão ali cantando Miserere, Miserere mei Domine. Então eles estão ali cantando e quando eles perceberam que o meu corpo, Dante está dizendo, não dava passagem para os raios de sol, sua canção se transformou em um longo e rouco ó. Miserere mei Domine ó. Então eles assustaram, né? Os raios do sol não passam dentro do corpo de Dante, porque Dante está vivo, né? Não é uma sombra. E dois deles, à guisa de mensageiros, correram para nos encontrar e perguntaram: por favor, expliquem-nos qual é a sua condição. E meu guia, o Virgílio, né, disse a eles: podem retornar e digam para aqueles que os enviaram que o corpo dele
é verdadeiramente de carne, né? Ele está vivo. Se ficaram espantados por ver sua sombra, como eu penso, ele já tem sua resposta. Honrem a ele e ele lhes será grato. Achei muito legal isso aqui, né? Ou seja, prestem honra a Dante porque um dia ele vai tornar vocês eternos na Divina Comédia. A gratidão de Dante será colocá-los na Divina Comédia, eternizando-os. Aí o Dante faz uma comparação. Nunca vi estrelas ardentes em fogo caírem, iluminando o céu sereno, os cometas, né? Ou estrelas guias, sei lá, ao cair da noite, ou nuvens como em agosto, indo contra o sol poente. As nuvens vão rapidamente, né? Cortarem o espaço tão rápido quanto estes dois. Então Dante diz, eles foram tão rápido como os cometas, as estrelas cadentes caindo no anoitecer, ou as nuvens em agosto cortando o pôr do sol. Então esses dois foram correndo para o grupo e voltaram. E tendo chegado, logo se juntaram aos outros e voltaram para nós como um rebanho sem freio. Eles voltaram super rápido para falarem com Dante e Virgílio, né? O Gustave Doré fez essa imagem, achei tão bonita. Aqui, ó. Os arrependidos tardios. Então eles voltaram rapidamente quando os dois mensageiros foram lá avisar que Dante estava vivo. Então eles quiseram saber o que estava acontecendo, né? Olha lá o grupo de de convertidos tardios, mortos pela força. Aí eles voltaram então ali e o Dante prossegue com o poema, né? Muitos se aglomeram em torno de nós, querendo falar com você, disse o poeta. Mas continue andando enquanto os ouve. Achei estranho, né? Talvez seja explicado mais à frente. Por que o Virgílio tem pressa de sair do antipurgatório? Então ele fala para o Dante, vai conversando e andando aí com eles. Ó alma que segue assim tão bem-aventurada como os mesmos membros que recebeu ao nascer. Eles vinham gritando, diminua o seu passo. Veja se encontra entre nós alguém que já a conheceu e se pode levar notícias para o outro lado. Ah, por que você se vai? Ah, por que não se demora? Então eles estão assustados, Dante está andando rápido, né? Eles vão falar da condição deles, ali, da situação deles nesse segundo terraço. Todos nós fomos mortos de forma violenta e pecamos até a nossa última hora, mas a luz do céu nos deu entendimento. E assim, arrependidos e perdoados, nós partimos da vida em paz com Deus e o desejo de vê-lo enche nosso coração. Então nós fomos mortos de forma violenta, estamos aqui, né, arrependidos tardiamente, mas com o desejo de ver a Deus, que enche todo o nosso coração. Então eu disse, eu examino seus rostos brilhantes, mas não reconheço ninguém. Porém, qualquer coisa que eu puder fazer por vocês, espíritos gentis, peçam-me, e de bom grado eu farei por essa mesma paz que eu tenho procurado. De mundo em mundo com meu excelente guia, né? Dante também procura a paz, caminhando aí pelos reinos do além, né, inferno, purgatório. Então ele também procura a paz, o paraíso, né? Deus. E um deles começou: temos fé em sua bondade, não precisa nos prometer ou jurar, desde que nenhuma vontade ou poder o impeça. Esse é o Jacopo del Caseiro, que também está nessa imagem falando com Dante, né? É a mesma imagem que eu mostrei do livro maior. O Jacopo del Caseiro vai falar com Dante. E eu que falo sozinho perante os outros, suplico, se voltar a ver novamente a terra que fica entre Romanha e o reino de Carlos, eu suplico que faça por mim uma gentileza e peça aos moradores de Fano que rezem por mim, para que eu possa purificar meus graves pecados. Foi de lá que eu vim. Então é Jacopo del Caseiro, um guelfo da cidade de Fano. Essa cidade está localizada na região entre Romanha e o reino de Nápoles, então governada por Carlos d'Anjou, por Carlos de Valois. Por isso que ele fala, se voltar a ver novamente a terra que fica entre Romanha e o reino de Carlos, Fano, né? Jacopo foi emboscado e assassinado em um pântano, próximo de Oriago, entre Veneza e Pádua.
por ordens do Marquês Azone d'Este. Esse marquês aí, que era filho de Obiso d'Este, que mandou assassinar o Jacopo del Cazzero. Também conhecido esse Obiso d'Este por sua extrema violência, que já está sendo castigado no 7º círculo do inferno. Nós vimos isso lá no canto 12 do inferno, verso 111, e no canto 18, verso 56 aí do canto 18 do inferno. Então já está sendo castigado esse que mandou matar o Jacopo del Cazzero. Dante já colocou ele no inferno, né? Então o Jacopo del Cazzero fala: eu suplico que faça por mim uma gentileza e peço aos moradores de Fano que rezem por mim, para que eu possa purificar meus graves pecados. Foi de lá que eu vim, de Fano, mas as profundas feridas por onde escorreu sangue e se esvaiu minha vida, eu as recebi no seio de Antenor. O que é isso, né? Segundo as lendas italianas, a cidade de Pádua foi fundada pelo príncipe Antenor de Troia. Por isso que ele fala, eu recebi as feridas no seio de Antenor, porque a cidade de Fano ficava... ele foi assassinado em Oriago, entre Veneza e Pádua. Então eles acreditavam que o príncipe troiano Antenor de Troia fundou Pádua. Antenora também é o nome dado por Dante ao segundo anel do 9º círculo do inferno, lembram disso? Onde os traidores da pátria são punidos. Pois dizia-se que o príncipe Antenor havia entregado sua cidade natal aos gregos. É interessante, né? Esse príncipe Antenor aí, ele vai aparecer na Itália, né? Que dizem que ele entregou a cidade natal dele aos gregos, Troia, né? Inferno, canto 32, verso 88, fala desta Antenora, este segundo anel do 9º círculo do inferno. Recebe o nome, então, em homenagem a esse traidor Antenor, Antenora. Então, Jacopo fala, né, eu as recebi no seio de Antenor, essas feridas, entre Pádua e Veneza. Ali onde eu pensei que estaria mais seguro, o mandante foi aquele de Este. No caso aí, o Marquês Azone d'Este, que mandou matar o Jacopo del Cazzero, que tanto me odiava, né? Aquele de Este, o Marquês de Este, tanto me odiava, mandou me matar. Mas nem toda a ira do mundo daria a ele esse direito, né, de tirar a minha vida. Se eu tivesse conseguido chegar a Mira, ele estava fugindo. Mira é um município da província de Veneza. Se eu tivesse conseguido chegar lá, antes que eles me alcançassem em Oriago, então, esse lugar entre Veneza e Pádua, eu ainda estaria lá entre os que respiram. Então foi em Oriago que ele morreu. Mas eu corri para um pântano onde caí, enredado nos juncos e na lama, e ali eu vi se formar uma poça sobre a terra com o sangue de minhas veias. Então foi lá que ele morreu, em Oriago. Então essa é a história do Jacopo del Cazzero, esse guelfo morto pelo Marquês d'Este. Esse marquês terrível aí que era filho de um outro pior ainda, né? Então era uma luta entre as cidades e estados, entre grandes famílias, né? Então outro disse, agora quem vai falar é o Buonconte de Montefeltro. Morreu também violentamente. Ah, se você conseguir realizar esse desejo que impele para o alto da montanha, desejo da paz, de ver Deus, tenha piedade e ajude-me a realizar o meu. Eu fui de Montefeltro e sou Buoconte. Então quem é esse Buoconte? Buoconte era um líder dos gibelinos. Filho de Guido de Montefeltro, no inferno ele aparece, canto 27. E perdeu a vida na batalha de Campaldino, um ferrenho combate entre guelfos e gibelinos, ocorrido em junho de 1289 no Val d'Arno. Dante também lutou nessa batalha no exército dos guelfos. Inferno 22, canto 22, verso 4. Dante fala dessa batalha de Campaldino, da qual ele participou do lado dos guelfos. Então, primeiro era guelfos e gibelinos.
Depois os guelfos dividiram em guelfos brancos e negros. Dante era dos guelfos brancos, contra o Papa, né? O corpo de Buonconte nunca foi encontrado, e Dante imagina qual tenha sido o seu destino. Então Dante conheceu esse líder dos gibelinos, o Guido de o Buonconte de Montefeltro, filho do Guido de Montefeltro, e Dante imagina como ele tenha morrido, né? Porque ninguém achou o corpo desse soldado. Eu fui de Montefeltro e sou Buonconte. Ninguém se lembra de mim, nem mesmo Giovanna. Quem é Giovanna, né? Esposa de Buonconte, que aparentemente não faz mais orações por ele. Ela está viva e ela não reza mais por ele. Por isso sigo assim triste entre essas almas. Olha que triste, né? Então eu perguntei: oh, que força ou que má sorte pôde arrebatá-lo para longe de Campaldino, onde ocorreu a batalha, de modo que nunca encontramos sua sepultura? Oh, respondeu ele, aos pés de Casentino um riacho ali corre chamado Archiano, que nasce nos Apeninos acima do Ermitério. Ermitério, assim mesmo que está escrito. O Ermitério é o Ermitério de Camaldoli, ou Camaldoli, monastério localizado no cimo das montanhas centrais da Itália, perto de Arezzo. É a sede da Ordem dos Camaldulenses, ordem católica de clausura monástica da família dos Beneditinos. Então ele diz, é lá, aos pés de Casentino, um riacho ali corre chamado Archiano, que nasce nos Apeninos acima do Ermitério. E até o lugar onde esse rio perde o nome, eu me arrastei. Então aqui, ó, o local onde o Archiano perde o nome é o fluir para o Arno, que vai cortar então, um rio que vai cortar Florença. Com a garganta cortada, fugindo a pé e sangrando pela planície. Então ele foi ali todo machucado, né? Foi ali que as minhas vistas escureceram e eu perdi a voz, clamando o nome de Maria. E então eu caí e minha carne ficou ali. Então Dante, o Gustavo Doré, também fez essa imagem, né, do Buonconte de Montefeltro, caído às margens do Arno. Vai aparecer um anjo lá para resgatá-lo, né, o anjo de Deus aparece. E aí o anjo lá do inferno vai gritar, né? Quer ver que interessante? Ele grita o nome de Maria, o Buonconte de Montefeltro. Ele diz: foi ali que as minhas vistas escureceram. Eu perdi a voz clamando o nome de Maria, Maria Santíssima, né? E então eu caí e minha carne ficou ali, meu corpo. Vou dizer a verdade. E quero que fale aos vivos o que acontece, né? O anjo de Deus me tomou e então o do inferno gritou. Seria Caronte ou Lúcifer, né? Não sabemos. Quem que é esse que grita do inferno? Ei, você do céu, por que rouba o que é meu? Por uma mísera lágrima que ele chorou, você leva de mim a parte eterna desse homem. A alma, né? Porque ele chorou e se arrependeu. Por uma lágrima, ele ganhou o céu. A alma dele vai para o céu. A parte eterna desse homem, você leva para o céu. Mas a outra parte dele tratarei de outra maneira. A outra parte dele é a carne, o corpo. Então por isso que ele foi tão machucado, né? E o corpo dele foi tratado tão terrivelmente porque ficaria com o anjo do inferno. Você sabe como se aí o Buonconte de Montefeltro vai dizer, olha, você sabe como se acumula no ar aquele vapor úmido que reside na água e o frio o envolve. E então a água retorna à terra. Então ele está falando da umidade, né? Para formar as neblinas. Aquela vontade do mal, que em seu intelecto também segue o mal, moveu ventos e névoas com a força que lhe foi dada pela natureza. Então criou-se uma névoa feita pelo anjo do mal. Ele fala que aquela vontade do mal, que em seu intelecto também segue o mal, fez acontecer um nevoeiro. Então em todo o vale, enquanto o dia se extinguia, se fez nevoeiro, de Pratomânio até a cordilheira. Então o distrito de Casentino é cercado pelas montanhas de Pratomanho e pela cordilheira dos Apeninos. Então o dia foi caindo, ele ali todo machucado na beira do rio, formou-se um nevoeiro por vontade daquele anjo do mal. E todo o céu acima do vale se fechou e o ar denso se converteu em água. Caiu a chuva, abrindo valas com sua torrente, levando tudo que a terra não pudesse conter.
e quando aquela torrente se tornou um grande rio, correu para o rio verdadeiro, né, para o Arno, com tanta força que nada poderia deter sua turbulência. Então começou uma tempestade aí formada, né, por esse anjo do mal, e uma torrente formou como que um rio e correu para o Arno. Meu corpo rígido caiu na boca do Arquiano, e por ele foi carregado até ser lançado no Arno, desfazendo a cruz traçada sobre meu peito, que eu mesmo traçara quando vencido pela dor. Então a correnteza levou o Buoconte de Montefeltro para o rio Arno. Então aqui é interessante que na hora da morte, o Buoconte cruzou os braços sobre o peito, né, fazendo em forma de cruz. E aí até essa cruz se desfez com a enxurrada, né, com a torrente que o arrastou para dentro do rio. É uma imagem que Dante cria para falar do corpo desse Buoconte de Montefeltro que ninguém encontrou depois da batalha. Fui arrastado pelas suas margens e pelo seu leito, e ali pelos seus despojos lamacentos estou coberto. Então Dante imagina que o Buoconte está lá. Aí, gente, tem uma outra intromissão bem no finalzinho, rápida, de uma mulher. Ah, quando você tiver retornado ao mundo, e depois de descansar de sua longa jornada, assim falou um terceiro espírito, logo em seguida. Então lembre-se de mim, eu sou a Pia. Então essa Pia dei Tolomei era filha de uma família de Siena. Ela casou-se com um líder guelfo chamado Nelo ou Paniello, que era senhor do castelo della Pietra, entre outros castelos em Marema. Então ela casou com esse homem importante aí, né? Que era um líder guelfo. Por causa de ciúmes ou porque desejava casar-se com uma herdeira mais rica, Nelo levou Pia para o castelo de Pietra e lá ele a matou. Então tem essa história trágica, né, dessa moça que foi morta por esse Nelo. E uma das versões do assassinato relata que ela teve uma morte súbita, tendo sido pelo marido atirada de um precipício ou da janela do castelo. Que horror! Quem comenta isso é um estudioso chamado Helder da Rocha. No ano 2000 ele comenta esse texto, né? A história dessa mulher. O Dante também fez essa Pia. Dante não, Gustavo Doré também fez a imagem, a prancha desta Pia falando para Dante, né? Olha que bonito aqui, ó. Ela está ali nesse vale, nesse terraço, nesse segundo terraço, onde estão os convertidos no último momento e foram mortos pela força. Essa Pia então conta, né, que é a história dela aí para o Dante, olha. Ah, quando você tiver retornado ao mundo e depois de descansar de sua longa jornada, assim falou um terceiro espírito logo em seguida, então lembre-se de mim, eu sou a Pia. Siena me deu a vida e eu a perdi em Marema, no castelo aí deste Nelo, né? Ou Paniello, que horror. Você sabe quem foi aquele que me desposou e pôs no meu dedo um anel de rica gema. Então aqui os tradutores, né, conseguiram fazer a rima. Aqui, olha. Depois que descansar de sua longa jornada, assim falou um terceiro espírito logo em seguida. Lembre-se de mim, eu sou a Pia. Siena me deu a vida e eu a perdi em Marema. Você sabe quem foi aquele que me desposou e pôs no meu dedo um anel de rica gema. Então conseguiu aí torcer o texto, né, para fazer a rima, que no italiano está mais tranquilo a rima, né? Williams, Glauber, Luciane Ribeiro dos Santos de Freitas, que fizeram a tradução desse texto, né? Então este é o canto 5 do Purgatório, Dante Alighieri. Eles estão aí no segundo terraço do Antipurgatório, onde estão os arrependidos tardios. E eles encontram esse segundo grupo, compostos aí pelos mortos pela força, foram assassinados, né? Então nós conhecemos aqui neste canto a história do Jacopo del Cazzero, do Buoconte de Montefeltro e da Pia dei Tolomei. É isso, gente. Vamos seguir a Divina Comédia, Purgatório, Dante Alighieri. Um abraço e até mais.